Dilma Rousseff, cadê o Dilma? Cadê a Dilma? Sucesso, então. Vamos falar de Agora falando... Porque se é pra vir de um fracasso, a gente vai pra outro. Né? A gente tem muito fracasso nesse Brasil. Dilma Rousseff, presidente, Pavinato. Aí eu quero escutar você também. Presidente do Banco BRICS. A Dilma foi um papelão pro Brasil. Você lembra ela fazendo conta na palestra? Eu quero entender como ela está se comunicando lá na China. O que eu te pergunto é, o que a Dilma entende de economia para presidir um banco? Ela é economista, ela é economista. Não, pelo ela é amor de economista. Ela mentia que tinha doutorado na Unicamp no currículo. Ela mentia, depois foi descoberto, trocaram, etc. Deram 1000 desculpas, mas ela é economista. Agora, se ela é boa... Mas e sobre isso? A gente sabe que não. Eu sou um que eu fico revoltado, porque você vê que hoje você não tem cargos escolhidos tecnicamente. É troca de favor. Claro que não. Eu tô sendo sincero. Meu microfone tá até meio ruim. Mas vou até aproximar. Agora aqui. eu tô desapontado com o Brasil. É troca de favor. Não, mas você sabe o que é? É o seguinte... também o Banco BRICS para as pessoas. O Banco BRICS é tipo, sabe, um fundo monetário internacional, só que serve para fomentar ali os interesses do BRICS, que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. É o creme de la creme da democracia no mundo. Isso. É aquela coisa sensacional. E tem uma sacada boa aí. Ela não está sendo mandada para lá para ser presidente efetivamente. Ela está sendo mandada lá para ficar longe do Brasil. É promover para remover. Exatamente. Aliás, eu quero saber qual presente ela vai mandar para o Lewandowski, porque se não fosse o Lewandowski, ela não estava assumindo esta boca. Porque foi ele que liberou anual de ele que liberou a Dilma 2,5 dos 8 anos de inelegibilidade sem ninguém saber por quê. Ninguém nunca entendeu. Né? Ele pegou e falou, a penalidade do impeachment é essa... Tá, mas você só vai perder o cargo. A segunda parte você não vai receber. Quantos anos ela vai ficar de mandato? Agora são 2 anos, né? $1 milhão, então. É $500 mil por ano. Na cotação do dia dá 220 mil por mês. O jornal O Globo falou que era 290 mil por mês. E eu tô preocupado, pensando que a Globo tem informação privilegiada, porque 290 mil dá o dólar de 6,96. Será que eles sabem que o Brasil vai chegar, o real vai valer, $1 vai valer R$6,00. Então, ela foi mandada para lá para ficar longe, segundo. Porque quem toma decisão mesmo é o conselho. E outra, esse banco, ele faz obra. E quem que faz obra? Construtora. Se você não pode reabilitar construtora grande, com know-how dentro do Brasil, por problemas que nós já conhecemos, é mais fácil você fazer pelo Banco do BRICS. Mas vem cá, sou só eu que me sinto otário? Sou só eu que me sinto otário vendo a Dilma Rousseff, diante de tudo que a gente já viu, presidir um banco, e é um banco internacional, de relação com outros países, que teria que ter alguém com conhecimento, alguém com um histórico bom e não um histórico... E é o que renunciou agora, né? Eu quero saber como é que ele renunciou, né? Ele foi renunciado agora. Mas aí, ele era um dos melhores economistas. Mas ele estava no meio do mandato, assim? Ele estava no meio do mandato? Marcos Troirro. Ô, Pavinato, tem uma pergunta para você, que essa pergunta nunca me saiu da cabeça, mas nunca ninguém consegue me responder. Eu queria entender como que a Dilma vai se comunicar na China. Quem vai ser o tradutor da Dilma? Então, ela ia pegar a embaixada de Portugal, mas foi a barreira com o idioma, que eu acho que ela não pegou essa embaixada. Aí lá, Portugal, eu não sei. Ela não conseguiu mandar ela pra China. Não, isso é um xiste, né? Não sei, boa pergunta. Boa pergunta. Eles devem falar em Esperanto lá dentro. Você concordou com o Pavinato. Por quê? Que a estratégia, ele deixou bem claro, a estratégia não é botar ela pra presidir um banco, é deixar ela longe do Brasil. Porque é um mico pra esquerda ter a Dilma Rousseff aqui, é isso? Assim, não faltam quadros ruins na esquerda. Eu acho que essa história é toda errada. O BRICS como existência, como um grupo, não deveria existir, né? Porque é a união de países que têm valores completamente diferentes. Em grande maioria, países não democráticos. Então, para um certo líder político que se elegeu presidente, que supostamente defendendo a democracia, manter e investir em um grupo que não defende a democracia, que é um valor básico da nossa sociedade, já é um erro. Então, de todas as possíveis uniões e grupos comerciais que a gente poderia se envolver como país, a gente está se unindo com grupos, com países que não dividem nenhum valor que a gente divide. Que não são países que são, em alguns deles, favoráveis também à abertura comercial. Então, no final de contas, a gente tem um grupo que não deveria existir, de um banco de fomento que não deveria existir,
com uma presidente que Não deveria existir. não deveria existir. Obviamente é uma brincadeira, né? Ninguém tá fazendo ameaça nem nada aqui, né? Porque hoje em dia. Não deveria ser ela na presidência. Ela deveria ser uma cidadã. Deveria ser uma cidadã Exato. com opiniões ali quase ininteligíveis, né? Por conta da baixa coordenação e capacidade de organização de pensamento, né? Agora, enfim, o ponto que o Pavinato traz é um ponto muito importante que até hoje eu não vi sendo discutido com a profundidade que deveria. Porque o Banco do BRICS é um banco de infraestrutura e a gente já sabe como esse governo que está aí opera em relação à infraestrutura e obras. Então, talvez, ao invés do BNDES ser um veículo, como sempre foi utilizado nos governos do Lula e do PT, né, da Dilma, para financiar obras em lugares, né, de outros parceiros e países que não defendem também a democracia, né, talvez agora a gente vai começar a ver o Banco do BRICS mais presente, usando de forma indireta o nosso dinheiro que mandamos para lá anualmente, né, para o Banco do BRICS, para que seja financiado projetos que nós não defendemos. Gente, ó, eu vou levantar só um minuto, Fábio, para trazer aqui para vocês todos. Porque quando você vê o que é o Banco BRICS, se torna ainda mais gritante o que a gente está falando. Porque, ó, o Brasil sediou a 6ª edição da Cúpula do BRICS. Nessa edição, o grupo assinou a criação do novo Banco de Desenvolvimento, que visa dar apoio financeiro a projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável, públicos ou privados, nos 5 países membros e em outras economias emergentes. Em outras economias emergentes. E aí, quando você vê os 5 países membros, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, o que a Dilma soma para um banco de desenvolvimento internacional como esse? Agora, eu acho que o X da questão aí é para os países do BRICS e outros países emergentes. Será que vai ter ali Venezuela? Será que vai ter Cuba? Será que vai ter... Então, assim, talvez eles tenham encontrado um caminho para financiar obras de infraestrutura que anteriormente faziam via BNDES, mas agora via o Banco do BRICS com o dinheiro nosso que também está ali dentro. Então da seria mesma uma forma nova como o versão BNDES. do BNDES? Eu acho que poderia ser Agora, a Dilma comandando ali, ela certamente vai ter um viés de alocação de recursos e vai privilegiar aquilo que é mais é boa de fazer negócio. É boa de fazer negócio. Lembra a Passadina? Governo brasileiro hoje. Boa de fazer negócio. Graça Foster, você pode pôr todas as duas juntas. Pode. Eu acho que nesse caso específico, o presidente Lula é um homem, queira ou não queira, é um homem inteligente. Então é como se ele achasse que tivesse uma dívida com ela. Então pra ele não importa, porque esse governo, independentemente do pessoal ser de direita ou de esquerda, não está preocupado com eficiência. Uma prova cabal é a questão das estatais. Do nosso ministro Lewandowski, numa canetada, literalmente rasga a lei a 13.303 de 2016, que trata das estatais. Então, na concepção dele, isso é uma ilação minha. No claustro psíquico do Lula, no momento que ela sofreu o impeachment, ele silenciou. Ele em nenhum momento entrou em defesa dela. Mas não acho que ele queira ter uma dívida com ela. Não. Eu acho que ele quer se proteger. Ele quer fazer valer a narrativa de que o impeachment foi golpe, para que, se ele tiver um processo de impeachment, isso também seja golpe. Acho que tem mais a ver com ele do que com ela. É mais claro. A gente tá aqui colocando sobre esse cenário de empréstimos do isso BRICS. prova a inteligência, né? O cara vê além. Só que vê além de uma forma que não beneficia o povo, nem o interesse social. Pra ser bem sincero, porque a ironia que ele fez nessa semana mostra uma falta de inteligência absurda. Certamente não é tão ágil e tão rápido quanto era no passado pra fazer aquilo que ele sempre quis fazer e faz até hoje. Agora, essa questão pra mim, realmente eu não tinha pensado nisso, viu, Pavinato? Essa questão do Banco dos BRICS sob a presidência da Dilma pode ser um veículo aí que é importantíssimo todos nós como sociedade fiscalizarmos as ações desse banco. Primeiro porque tem dinheiro nosso ali e segundo para entender o que eles vão fazer com esse dinheiro e se de fato são projetos que vão ser de interesse do Brasil. Pavinato, sabe por que eu levanto essa bola? Não tem o caso do José Dirceu? Já viu como é o tratamento com o José Dirceu? Um tratamento exatamente por quê? Porque é um homem que sabe tudo. Tem informações ali que o Lula morre de medo. E ele sabe que o José Dirceu passou um período na cadeia.
Então, se eu não cuidar muito bem desse cara, amanhã ou depois, o que ele faz, Felipe? Se ele abrir a boca, eu tô morto. Então, por Relação isso, pra lá de premiada, né? minha nossa, então eu trato muito bem. Então, talvez a Dilma, e eu acompanho o seu raciocínio parcialmente, é nesse sentido que eu acho essa dívida. Que por mais que ela seja uma pessoa... Aliás, né, nós temos que dar... Meia culpa é nossa, né? Porque o povo elegeu essa mulher. É impressionante. Quando eu paro pra pensar, o povo Mas não é elegeu só ela. a Dilma Rousseff. A questão é que grande parte das nomeações importantes que estão sendo feitas, sobretudo Digo, a no período da órgãos, presidência. sim, a órgãos financeiros, têm sido desastrosos. Por exemplo, a nomeação de quem vai cuidar agora da maior previdência do Brasil, que é a do Banco do Brasil, que tem 250 bilhões de reais sob gestão, que agora quem coordena isso é um ex-sindicalista de 30 e poucos anos, que nunca trabalhou com gestão de recursos e que sempre fez o trabalho de sindicalista. E você quer saber, e pode ser a tese também que ela foi pra lá pra fazer um estágio, porque o ano que vem vence o mandato do Campos Neto no Banco Central. Quem sabe a gente não tem uma Dilma, presidente do Banco Central, pra baixar juro na caneta, que ela é especialista. Agora, qual Aí seria... a vaca vamos foi lá, pro brejo. pergunta pra vocês, Meu qual Deus, vai ser seria... um pesadelo. O meu microfone tá aqui, ó, mas vamos lá, ó, tá funcionando? Aqui é ao vivo. Qual seria a meta da Dilma Rousseff? E outra, isso que o Dani... Você não perguntou isso. Ué, perguntei. Qual seria a meta da Dilma? Não Quando ter a meta gente e quando atingir a chegar na meta, Dobra. nós dobramos a meta. Óbvio. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Olha aí, essa é a meta da Dilma Rousseff. Meta da Dilma. Agora, isso que o Dani falou tem que deixar o povo de olho bem aberto. Porque a gente sabe que a Venezuela tem uma dívida de bilhões no Agora Brasil que ela não pagou. Dani, como é que vai ficar de olho bem aberto? Imagina um banco do BRICS com países transparentes como Rússia e China. Você acha que é fácil? Ou seja, aí vai ser muito fácil colocar dinheiro no comunismo venezuelano, no comunismo argentino, como você disse, no comunismo da Nicarágua. Ainda mais com Tem esse como- eixo que formou Rússia e China, que eles querem espalhar a sua influência pro resto do mundo. Tem como haver um controle? Muito peculiar e um momento muito bom pra fazer isso, né? Pro povo brasileiro que Neste momento morre de que medo. A Rússia tá em guerra. O povo com a brasileiro morre de Ucrânia, medo. invadindo a Ucrânia. Em que o resto do mundo, todo mundo liberal, democrático, tá contra a Rússia. E a China exerce ali um papel de, para não ter que apoiar a Rússia, se manter como neutralidade. E a gente tá ali, ó, entrando cada vez com mais profundidade nesse relacionamento que deveria ser o completo oposto. Mas pra gente que já tem medo, né, dos nossos impostos, eu tô falando da gente trabalha pra caramba. Os nossos impostos financiando governos como o do Maduro, que é um absurdo o que a gente vê na Venezuela. E eu já conversei com vários venezuelanos, eu já fiquei um mês na Venezuela em 2007. Então eu conheço muitos venezuelanos. E assim, é um absurdo o que a gente vê. Então se a gente já tinha medo do Brasil financiar esses governos comunistas, como Venezuela, Nicarágua, esse medo tem que aumentar com a Dilma presidindo o Banco BRICS? Mas acho que depende do quanto que existe de prestação de contas sobre, mesmo que oficiais, sobre como os recursos desse banco estão sendo utilizados. Qualquer instituição financeira minimamente séria no mundo tem relatórios de realizações e de projetos. Eu não sei qual que é o sistema de divulgação de informações do Banco do BRICS, mas mesmo não sabendo disso, acredito ser super importante a gente ir atrás do máximo O de Troirro informações. deixou o banco um brinco. Ele deixou o banco do BRICS hoje, esse banco de desenvolvimento, ele é sensacional. Mas a questão é, como é que a população acompanha isso? É complicado. A gente não sabe nem ler a fatura do cartão de crédito. Mas deputados, senadores, são capazes de passar essas informações? Não, mas estou falando sério. Deputados, senadores, eles podem fiscalizar o que é gasto nesse Banco BRICS e como é gasto ou não? Pode, Eles não têm claro. acesso. Podem. Claro que O pode. nosso Porque é um banco internacional. É fiscalizado pelo nosso povo. Não, o Banco do Brasil. Não, então, tô dando Mas eu digo, esse banco é um banco Aliás, internacional. Nossos senadores, nossos deputados, eles têm acesso ao que é feito, às transferências, às transações que são feitas por um banco internacional? Eu não sei. Posso estar sendo ignorante. Eu acho que o Mas Dr. nosso Fábio deputado- pode falar com mais Não propriedade sei, sobre isso deve ter quais um são os tratado limites de... específico. Exato, existem tratados internacionais, cada um que pertence ao BRICS, ele abre mão da sua soberania e a fiscalização é mútua. A fiscalização é feita cada um por eles. Cada um é obrigado a emitir um relatório. E aí tem um conselho superior que emite um relatório geral. E é público isso. Aí cabe, evidente, deputados, senadores, estudiosos, economistas, pegar esse relatório e traduzir para nós. Mas respondendo objetivamente,
cada país que pertence ao BRICS fiscaliza. E aí existe um conselho superior que faz o relatório final. Aí nesse relatório final que é dado publicidade. Aí vem balanço, questões de entrada, saída, investimento, fundos, fomento, etc. Mas precisa que pessoas competentes conheçam e traduz esse relatório para nós. Quando eu falei do Banco do Brasil, foi no sentido que interna corporis, o povo brasileiro sequer acompanha as suas estatais. O Lula é muito esperto, muito democrático. Ele vai acabar com o conflito da Rússia e da Ucrânia, porque ele vai levar a Rússia e a China à falência com esse movimento que ele fez de mandar a Dilma. Aliás, vai quebrar a Rússia. Aliás, nisso nós temos que concordar que o governo do Lula é muito mais eficaz do que qualquer governo de direita aqui no Brasil, né? Ele foi o único governo que conseguiu mandar a Dilma para a China. Agora, falando da Dilma, que a gente estava falando, muito se falou sobre as atrocidades ditas pelo Bolsonaro. A gente hoje vive num Brasil presidido pelo Lula, com os absurdos falados pelo Lula, e depois da Dilma falar tantas bizarrices, ela é presidente do BRICS. Né? Por que a gente questionou tantas atrocidades do Bolsonaro? Meritocracia, claro. Mas é impressionante. É muito assim, dois pesos e duas medidas. Eu falei lá do Lollapalooza, você sabe, né? Que teve as denúncias de trabalho escravo. Aliás, vão desde o pessoal tá tudo lá, meu querido. 5 homens dormiam em pallets, né? Não, e as denúncias condição análoga de escravo. Todos os anos do evento, desde 2018. E o pessoal vai lá, falar amor, fica lá, imagine. Com iniciativa sustentável. Aí a criançada vai lá e fica, tá. Pô, cadê? Não tem. Aqui nós temos 4 meses de governo Lula. Vocês acham que vai só piorar? Diante dos absurdos que a gente tá vendo, eu acho que não tem como piorar. Não, janeiro, fevereiro, março. Mas a história também abriu. É que teve também dezembro, novembro. Bota 3. Bota 3. A carreta furacão não conta. Bota 3, vai. Tá na roda. Acha que tem como piorar? Tem, claro. Lembra do Tiririca falando, pior do que tá não fica? Daquela frase pra hoje aconteceu o quê? Mas tem a outra também, tudo que tá ruim pode piorar. Tudo que tá ruim pode piorar, sem dúvida nenhuma. O absurdo não tem limite. Agora pode melhorar, claro. Início de governo. Piorar, aliás. Pra quem tinha aquela mínima esperança... Tem uma frase de Carlos Aros de que o fundo do poço sempre tem um subsolo. Sempre tem. Dá sempre pra piorar. Nosso filósofo. Agora, é realmente impressionante o quão rápido esse governo Lula vem repetindo as práticas do passado que fez criar uma rejeição tão grande a tudo aquilo que envolve a esquerda no Brasil e que trouxe o Bolsonaro no poder alguns anos atrás, lá em 2018. Eu realmente me assusto, porque óbvio que eu já esperava que isso iria acontecer, mas a velocidade e a abertura que eles têm feito isso sem dar nenhuma desculpa é uma coisa realmente impressionante. As nomeações, as falas, as medidas... E a falta de vergonha, né? O adiamento de medidas importantes... tudo aquilo que é de fato importante postergado, agendas que vão na contramão daquilo que a gente deveria estar trabalhando para de fato melhorar a vida do brasileiro. Realmente é muito lamentável o que está acontecendo. Assim, ser brasileiro em 2023 não é fácil. Não é fácil. Eu ainda tenho muita esperança de que, apesar das dificuldades que a gente vai ter nos próximos tempos, a gente ainda lá na frente vai conseguir se tornar um país muito melhor para fazer com que os nossos filhos e netos tenham uma vida melhor que a nossa. Mas eu também não consigo ver nenhum cenário aí no curto prazo de melhoria.